Vamos falar agora sobre a atitude de um professor que apareceu com uma roupa alusiva a Ku Klux Klan numa festa, no pátio de uma escola pública em Santo André, aqui em São Paulo. A nossa convidada é Elaine Correia. Ela é professora e coordenadora de núcleo da UniAfro Brasil. Olá, Elaine, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia a todos e todas. Bom, Daniela, antes da gente começar a falar sobre esse lamentável, né, episódio, eu vou ler, inclusive, aqui algumas notas que já surgiram, né, sobre essa imagem, né, desse professor da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, São Paulo, que apareceu circulando no pátio da escola vestido com roupas semelhantes a esse grupo, ao grupo supremacista Ku Klux Klan, filmado pelos estudantes, e viralizou nas redes, né? Essa imagem aí realmente chocante. E eu vou ler a nota do Grêmio da escola, que diz o seguinte: um professor de história, sem o conhecimento do Grêmio, da Atlética ou da escola, se vestiu com uma fantasia que fazia alusão ao grupo terrorista Ku Klux Klan. No mesmo instante que o professor adentrou a quadra, local onde ocorreria o desfile com tal vestimenta, foi vaiado, retirado da quadra pelos estudantes e membros do Grêmio e Atlética que estavam presentes na hora do ocorrido, tirando a fantasia, e foi encaminhado à direção escolar. A Secretaria Estadual da Educação aqui de São Paulo afastou o professor, informou que iniciou os trâmites para o afastamento imediato, né? Ele é efetivo, né? E vai afastar até o término da apuração e não admite qualquer forma de discriminação e injúria racial. A diretoria de ensino de Santo André formou uma comissão para averiguar os fatos, né? Enfim, e tem inclusive a nota da APOESP. Tentamos aqui ouvir a professora Bebel, mas a gente não conseguiu aí a entrevista, mas, enfim, vamos ler aqui a nota: racismo não passará, a luta contra o racismo estrutural e todo tipo de preconceito enraizado na sociedade brasileira é uma das bandeiras da APOESP, por entendermos que é inseparável da construção de uma nação justa, igualitária e soberana. Por isso, não podemos nos calar ou compactuar quando um professor ou professora, sob qualquer pretexto, propicia ou realiza gesto ou manifestação de exposição ou exaltação de símbolos claramente racistas, como ocorreu na Escola Estadual Amaral Wagner de Santo André, no dia 8 de dezembro. Não é possível tolerar que um professor ainda não identificado circule dentro de uma escola pública com as vestimentas da organização supremacista branca norte-americana, Ku Klux Klan. Somente o fato de esta pessoa se sentir à vontade para vestir-se dessa forma já é suficiente para evocar revolta e repúdio. Em nome da democracia e dos direitos humanos, da memória das vítimas dessa organização ainda ativa e em respeito à população negra, que constitui maioria no Brasil, o caso precisa ser apurado e o autor devidamente punido. Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, presidenta da APOESP. Bom, diante dessa repercussão, a gente resolveu te convidar e justamente eu queria que você falasse, né, sobre esse fato, né, que numa escola, professora aí de história, numa escola onde deveria se educar, não é? Devia ser um local aí de inclusão, e acontecer um absurdo desses. Eu queria a sua opinião. Bom, para primeiro de tudo, é importante ressaltar, né? Eu moro aqui na região próxima a Santo André, São Mateus. Conheço alguns colegas que trabalham na escola, né, no Amaral Wagner. Estudantes também, conheço alguns. É importante ressaltar que, assim, né, a escola, né, a gente percebe que um professor teve essa postura extremamente racista que realmente não tem como ignorar isso. Porém, a escola ela é uma escola referência, né, no bairro, ela tem diversas atividades, projetos, que desde na época que eu era estudante ela já era referência e até os dias de hoje ela continua. Então, é importante dizer que neste lugar existe projetos que combatem o racismo por outros professores, né? E que esse professor teve essa infeliz ideia, né, e violenta também, de ter essa atitude, né?
Obviamente que a gente repudia totalmente isso, porque a escola ela tem que ser o símbolo e o lugar da, da igualdade, do antirracismo, de ser contra todo e qualquer tipo de preconceito, né? E quando a gente vê algo assim acontecer nos dias de hoje, escancaradamente, é muito preocupante. Porque quando eu vi essa imagem, eu fiquei pensando como esse professor ele se achou assim no direito de se vestir dessa forma e sair caminhando pela escola, né? Assim, numa postura de que, olha, eu tô aqui e eu vou fazer e não tem para onde vocês correrem, né? Num momento em que a gente hoje, os nossos professores, nós estamos sendo vigiados 24 horas, né? As câmeras, elas entraram na nossa casa, a escola entrou na nossa casa, as câmeras entrou na sala de aula, porque a pandemia aconteceu e está acontecendo de certa maneira. E como que ele foi tão destemido a ter essa postura, sabendo de todas essas questões? Né? Eu não acho que uma pessoa que se propõe a fazer isso, ela é inocente, né? A ponto de achar que isso não poderia repercutir. Em contrapartida, a gente também, principalmente na Uneafro, né, a gente vem discutindo muito sobre isso, junto com os outros coordenadores, o quanto isso acontece nas escolas, né? E infelizmente não existe essa repercussão, né? Há uns dias nós tivemos um caso também de uma exposição de um desenho numa escola em que eles colaram cabelo de bombril, né? Pegou o bombril mesmo e colocaram no lugar do cabelo, né? Então a gente entende que isso acontece diariamente. O racismo no Brasil, infelizmente, ele é muito velado, né? As pessoas elas têm o costume de passar a mão, né? Tipo, é só o professor estava com problema no dia, mas a gente entende que esse caso ele ganhou uma grande repercussão, principalmente porque é uma escola que é referência para o bairro, para os bairros vizinhos também. E de certa forma, quando cai na internet, viraliza, porque a gente está no momento também em que a internet e as redes sociais elas nos favorecem nesse sentido de denúncias em relação ao racismo. Tá ligada? Isso, eu já liguei aqui. Não, é que eu estava vendo aqui, a gente está ouvindo vocês já falando com a nossa querida editora também, a Naama Nunes. Ela parece que conseguiu o contato nesse momento, né, com a Bebel, que é a presidente da APOESP, Elaine. Vamos ver se a gente já consegue. Não sei se a Bebel já está na nossa escuta, acho que ainda não, mas enquanto isso, a gente vai continuando por aqui. Elaine. Vai ser... A gente vai continuando por aqui. Eu estou ouvindo a mim mesma. Vamos ver agora como é que. Agora sim, Elaine, você me ouve bem, né? Tá certo. Enquanto a gente não tem a Bebel, bom, a gente sabe que é possível, é passível aí de punição, enfim, inclusive a POSP quer, né, que seja punido. Agora, esse professor pode responder aí por crimes de apologia ao crime, de racismo, né? Se condenado, ele pode pegar até 3 anos de prisão. É isso, né, Elaine? Exatamente, né? O racismo no Brasil é um crime inafiançável, né? É importante ressaltar isso, né? O que o professor faz ali é uma provocação a diversos estudantes negros e negras que existem na escola e de fato, né? A punição ela precisa existir, né? Porque, como eu disse, uma pessoa que chega ao ponto de fazer isso publicamente não foi um racismo entre paredes, né? Entre quatro paredes, foi um ato racista público, né? Numa escola grande, com diversos alunos, num evento em que tinham várias pessoas, né? Então, se ele se achou no direito de fazer isso e ele foi totalmente destemido, é porque
em algum momento passou pela cabeça dele que não existe punição em relação a essas atitudes. E é aí que a gente tem que demonstrar o contrário, que isso é muito sério e que isso jamais pode acontecer num ambiente escolar, né? Jamais, porque a educação, ela é as portas para qualquer cidadão, né? Para qualquer indivíduo, para se constituir enquanto pessoa, enquanto ser humano. E se a gente passa uma mensagem dessa numa escola, e a gente sabe que muitos dos nossos estudantes ainda estão em formação, e eles entendem que aquilo é algo, eu faço isso e não acontece nada, isso é complicado para a comunidade escolar, né? É ruim para os outros professores também, que combatem esse tipo de atitude. Agora, Elane, vamos aproveitar o momento, né? Eu acho até que a escola também talvez poderia fazer o mesmo, falar sobre a Ku Klux Klan, não é isso? Foi criada aí em 1860 e defendia ideais como supremacia branca, nacionalismo branco, a anti-imigração. A gente está vivendo nesse momento num país, né, onde a extrema-direita está no poder. É um momento para a gente falar, né? Falar da história. Ele era professor de história, né? Eu acho que seria importante, não é isso? A gente saber um pouco dessa história. Essa é uma das nossas maiores dificuldades, né? Infelizmente, a gente tem uma educação muito eurocêntrica ainda, que não só a matéria de história, que é responsável pelo combate do racismo no Brasil e no mundo, né? Mas todas as disciplinas. A gente tem uma formação ainda muito eurocêntrica, nós, professores, temos muito essa formação ainda, né? Então, portanto, a nossa aula muitas vezes fica focada só nessas histórias que são mais clássicas, que estão mais nos livros didáticos, né? Então, essa é uma dificuldade. Mas o que eu achei interessante dessa história é que os alunos identificaram. Então, se eles identificaram, porque eles têm conhecimento. Porque, ok, se eu poderia ver uma pessoa fantasiada daquela forma e achar que era qualquer coisa, né? Mas não, no vídeo que está viralizado na internet, os alunos demonstram uma indignação, né? Um aluno até grita, olha isso, né? E aí acontece todo esse processo de vaia e tira o professor de cena. Então, isso para mim já é um avanço também, né? Claro que a gente hoje os nossos estudantes eles estão muito mais ligados às multimídias que existem, cinematográficas, que também trabalham muito com essas histórias, né? E isso, de certa forma, ajuda também a gente a entender muitas coisas sobre essa história que não é contada ainda, principalmente ainda dentro da escola, a gente ainda tem essa dificuldade de encontrar professores que vai conseguir desenvolver uma aula sobre essas temáticas, né? Mas, sem sombra de dúvida, a intervenção escolar vai ser necessária. E não só na escola lá no Amaral Wagner, né? Mas em todas. É importante que isso não passe de forma invisível, né? Muito bem, a gente já tem aqui a Bebel na linha, a gente não consegue colocar a imagem, mas estamos aqui na Rádio Brasil Atual, afinal de contas, somos um rádio, né, que está sendo transmitido pela TV e YouTube, mas somos, nascemos aqui, Jornal Brasil Atual nasceu aqui na rádio, e vamos chamar a Bebel, que sempre está conosco, né, Bebel? Ela que é presidente da APOESP, já pedindo para você repercutir essa imagem, né, que viralizou desse professor de história, e a gente já leu a nota da POSP, eu queria o seu comentário, a gente está no finalzinho aqui do Jornal Bebel. Bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que nos ouvem através da TVT. Realmente, este tema, né, é um tema bastante recorrente, sobretudo depois de todo esse período, né, que nós passamos de genocídio, de machismo, de racismo, enfim. Na verdade, esta cena ou este vídeo, né, e o difícil é eu falar que é um professor fazendo isso, né? Para estremecer, né? Quantos racismos, quantos ódios, né? Estão, eu vou usar o tema
né, escondidos, e agora resolveram sair e se exporem. Ainda bem que está sendo disposto para a gente poder buscar medidas cabíveis. Eu acho que foi uma das primeiras, Marilu, a tomar um posicionamento frente a isso. Quando procurada fui, eu já passei para o meu departamento jurídico, enfim, repercutir, porque é inaceitável, né, que o racismo ele seja tão, tão ainda tão presente, né? E agora não é mais, não dá para falar que é cultural, né? Porque pega um símbolo, né, lá dos Estados Unidos. Eu, quando menininha, a gente já ouvia falar dessa organização Ku Klux Klan, né? E aparecia até. Mas agora, e ficou um bom tempo, e agora com Jair Bolsonaro, isso acabou saindo essas coisas de tudo quanto é forma, né? E nós, professores, temos um papel na sociedade, na formação do ser humano, na consciência das crianças, né? Que é exatamente pregar a igualdade de raça, né? A igualdade de cor, a igualdade social, pregar a igualdade entre gêneros, né? E a gente assistir claramente um professor dizendo não, este caminho também é possível, quer dizer, o pior caminho, né? Bebel, Temos que falar da categoria do meu professor, né? Do professor que eu represento, é isso. exato. Bebel, ainda dá tempo aqui rapidinho, só para a gente falar que esse professor, ou enfim, dessa escola do Wagner, o diretor e professor Wagner Luiz Bonifácio dos Santos publicou uma carta de retratação se desculpando, está aqui a informação correta, né? Na página da coordenação da escola, o diretor e professor Wagner Luiz Bonifácio dos Santos publicou uma carta de retratação se desculpando com toda a comunidade da escola e também aqueles que possam se sentir ofendidos pelo traje usado por um de nossos professores em tal evento, e esclarecemos que não compactuamos com nenhuma manifestação de incitação a discurso de ódio ou permitimos em nossa unidade escolar a apologia de segregação a qualquer tipo, grupo étnico, crença, gênero ou classe social. Portanto, está aí o diretor, né, da escola falando, dando essa nota, né? Mas o fato é realmente que é preciso uma atitude urgente para coibir esse tipo de ação, né, Bebel? Sim, eu acho que a secretaria, quando o afastou, né, já tomou uma medida que precisava ser feita de momento. Agora, não é afastá-lo e mandar de volta, né? Eu vejo professores excelentes serem demitidos por nada, né? Eu acho que esse caso, para mim, nesse ponto, eu sou bastante categórica, né? Bastante categórica. Eu acho que a secretaria tem que ser tão categórica quanto ela é com a maioria dos professores no estado de São Paulo, né? Não é só fazer um ato. Fez porque nós repercutimos. Fez porque a gente bateu e bateu pesado, né? E a gente ia cobrar, se não fosse pelo caminho, se ela não toma uma medida administrativa, ia ter que tomar uma medida jurídica, porque juridicamente ele ia ter que ser afastado, porque é inaceitável. Inaceitável. Tá certo, a gente agradece, estamos aqui no finalzinho do jornal, agradecemos aí a Elaine Correia, professora, ela que é uma das coordenadoras da Uniafro Brasil. Muito obrigada, Elaine, um forte abraço para você. Muito obrigada pela oportunidade de falar e compactuo das palavras da Bebel. E a gente tem que estar muito ligado nessas atitudes, nessas ações dessas pessoas racistas e destemidas também. Obrigada. Obrigada. Então, falamos com Maria Isabel Noronha, a Bebel, presidenta da APUESP. Bebel, muito obrigada por nos atender de pronto aqui. Tivemos um pequeno probleminha no início, mas que bom que você conseguiu falar com a gente. Forte abraço, Bebel. Outro abraço, Marilu, um beijão para todos, né, que nos ouvem e assistem através da TVT. E
Rádio Brasil Atual e, ao mesmo tempo, desejar, né, que tenhamos um Natal fraterno, sem ódio, sem racismo, sem machismo, sem violência, enfim, o amor, né, brote do coração de cada um e cada uma que nos assiste, e que também 2022 ele não seja só um dia feliz, que nós transformemos 2022 cada dia de luta para a gente tornar esse Brasil e fazer esse Brasil mais feliz, né, em 2 de outubro. Um beijão para todo mundo. Bebel, você volta com a gente nos próximos dias para a gente fazer um balanço aí no setor de educação, tá bem? Com certeza, Marilu, mas um beijão mesmo, tá? Um beijo, querido, até mais. E obrigada à professora que brilhantemente, né, explicou aí o que significa essa organização e isso na vida, né, dos estudantes paulistas e também dos professores. Muito obrigada. Obrigada. Falamos aqui também com a Maria Isabel Noronha, a Bebel, presidenta da APOSP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.